Olá, pessoal! Nessa aula eu vou aprofundar na etapa de arquitetura da metodologia ITERA. Lembrando que vocês já entregaram a etapa de contextualização, a etapa de requisitos e vocês vão precisar entregar a etapa de arquitetura. Então, presta atenção, né, no que é a arquitetura de um objeto de aprendizagem para que vocês possam entregar o projeto final de vocês. E aí, as outras etapas nós não vamos ver nessa disciplina. Aproveitar esse objeto de aprendizagem para retomar rapidamente os conceitos da metodologia ITERA, né? A metodologia ITERA, ela é composta por 4 componentes, que são fases, artefatos, etapas e papéis, né? Dentro das etapas, né, do componente etapas, nós temos as várias etapas da metodologia: gestão de projetos, contextualização, requisitos, arquitetura, desenvolvimento do objeto, teste de qualidade, a disponibilização do objeto, a avaliação do objeto em sala de aula, ambientes e padrões, tá? A metodologia ITERA é uma metodologia de ir e vir, ela é iterativa, tá? Então, você pode, uma etapa não necessariamente precisa ser após a outra, elas podem ser realizadas em paralelo, elas podemos retornar, né, na etapa anterior, e voltar à etapa seguinte. Recordado, vamos agora entrar na etapa de arquitetura, né? Bom, a etapa de arquitetura, quando a gente fala arquitetura, a gente logo lembra, né, de arquitetura de casa, de prédios, né? É, que é quando você, antes de você finalizar a construção de uma casa, né, você precisa fazer o planejamento dessa construção, né? Porque se você não planejar, depois que a casa estiver construída, é muito difícil de você modificar, tá? Então, por isso, a necessidade da metodologia, a necessidade de um planejamento, né? De um objeto de aprendizagem também, porque depois que o objeto está pronto, você refazer, o trabalho vai ser muito maior, tá? Então, a etapa arquitetura de objeto de aprendizagem, ela é como se fosse essas plantas, né, da arquitetura, tá? Ela veio daí, ela se inspirou da arquitetura, da engenharia, tá? Que é o planejamento, mas na verdade é um esboço, é um planejamento em forma de esboço, é você esboçar o objeto antes de partir para a construção, para o desenvolvimento desse objeto, tá? Bom, segundo o dicionário, Michaelis Online, né, a arquitetura, ela é definida genericamente como intenção, projeto, tá? Se a gente trouxer isso para dentro do escopo da computação, a arquitetura, ela independe de plataforma, tá? Ela independe de hardware. Então, o que vocês vão fazer? O que é feito nessa etapa, o que vocês vão fazer no projeto de vocês, vai independer da tecnologia, vai depender do hardware, tá? Dentro do escopo então, de objeto de aprendizagem, a arquitetura do objeto é o projeto por meio de esboços criados independente da tecnologia. Então, nessa etapa, vocês vão esboçar o objeto de aprendizagem. Como? Aí vocês vão utilizar a técnica que você escolher. Eu vou apresentar algumas aqui, tá? Por ser independente de tecnologia, olha que interessante. O próprio docente pode realizar esse esboço, porque não depende da habilidade tecnológica para você fazer o esboço de um objeto de aprendizagem, tá? Tanto o docente pode realizar, como também a equipe técnica pode realizar o esboço de um objeto de aprendizagem para mostrar para o docente validar se aquele era o objeto que ele estava imaginando. Então, na metodologia é o seguinte: você fez o artefato de contextualização, fez o artefato de requisitos, agora você vai desenhar seu objeto de aprendizagem. Depois que você desenhou, que você pensou direitinho, você parte para o desenvolvimento dele. Ou você não, a sua equipe, né? Nem, como eu falei, nem sempre você que vai desenvolver o objeto, você vai passar
para alguém desenvolver, mas para você passar para alguém desenvolver, você precisa passar isso de uma forma organizada, de uma forma que as pessoas envolvidas nesse desenvolvimento consigam entender. Então, aqui, nessa aula, vou apresentar algumas técnicas para isso, tá? De esboçar o objeto de aprendizagem. Acontecer aí que a professora Letícia, né, ela teve a ideia do objeto de aprendizagem, né, mas ela é uma professora que não domina a parte técnica, mas domina o conteúdo e teve a criatividade de pensar num objeto de aprendizagem. Então, o que que ela fez, né? Ela, a partir então dos documentos de contextualização e requisitos, ela foi lá e desenhou o objeto de aprendizagem dela, tá? Então, ela usou a ferramenta que ela mais conhecia, que era a caneta, a tradicional caneta e papel. Mas se você olhar esse esboço, esse desenho, e passar isso para alguém desenvolver, vai ficar muito mais fácil esse entendimento do que ela está pensando, tá? Ah, mas por que então que a gente não chega e já não apresenta direto a nossa ideia do objeto como sendo esse esboço aí que a professora Letícia mostra, né? Porque, gente, a ideia do objeto de aprendizagem ela tem que partir antes da criação mesmo, entendeu? Ela tem que partir de um problema pedagógico, né? Você tem que entender muito bem as necessidades, qual que é a abordagem pedagógica, para depois você partir para o esboço. Porque se você partir direto para o esboço, sem pensar nisso tudo antes, você vai cair na mesmice, naqueles objetos de aprendizagem que existem aí, mas que não servem para nada, né? Não agregam valor na aprendizagem, tá? Às vezes deixa só mais bonitinho a forma que você vai mostrar para o aluno, mas vai ser mais do mesmo. Não vai ter inovação alguma, não vai agregar valor, tá? Por isso, a importância da fase de contextualização e de requisitos. Bom, e aí, no caso de contextualização e requisitos, né, a gente mostrou um modelo de artefato, né? Mostrou lá as diretrizes. No caso dessa fase, tá, de arquitetura, não existe um artefato modelo. Por quê? Porque cada objeto de aprendizagem vai ser de um tipo diferente. Tá? O que a gente faz é recomendar como que você deve fazer o esboço do seu A baseado no tipo de objeto, tá? E aí é nesse sentido que vai a aula de hoje. Então, eu vou apresentar para vocês agora alguns tipos de esboço de objeto de aprendizagem, tá? Então, eu vou apresentar 4 tipos: mapas de atividades, roteiros, storyboards e prototipação. Bom, o mapa de atividade, tá? Ele é um artefato muito valioso para objetos de aprendizagem do tipo cursos online, tá? Ele faz a transposição de um curso presencial para uma modalidade online, tá? Porque ela representa a ementa do curso, mas contendo também a parte prática e os recursos tecnológicos que você vai apresentar nessa parte, associada a essa parte prática, e também apresenta a parte teórica do curso. Vocês devem ter percebido isso na disciplina de fundamentos, onde a professora Silvia mostrou o planejamento do curso, né? Onde ela coloca qual que é a unidade, quais são os objetivos específicos, a atividade teórica, a atividade prática e as ferramentas a serem utilizadas. Esse planejamento aí, esse mapa de atividades, na metodologia ITERA, é um esboço, né, do que vai ser o objeto de aprendizagem final, que é o curso, tá? Que é o curso. Então, no final, a partir desse esboço, você tem lá o curso Fundamentos, né, que a professora Silvia está ministrando para vocês aí. Então, o resultado final partiu desse planejamento, desse esboço, tá? Agora a gente tem também um outro tipo de esboço, que é o roteiro de uma videoaula, tá? Então, uma videoaula, antes dela ser produzida, ela precisa ser planejada, precisa ser feita a arquitetura dela, o esboço dela,
Não é recomendado você chegar e fazer uma videoaula sem planejamento, sem fazer um roteiro, tá? Então, aí na tela eu mostro um exemplo de um roteiro de uma videoaula, tá? Esse roteiro foi feito no Word mesmo, onde a gente tem na primeira coluna a aplicação lógica, na segunda, na primeira coluna o tópico, tá, do roteiro. No caso, esse roteiro aí é relacionado a um curso de programação. Depois, na segunda coluna, nós temos aquilo que o professor deverá falar na videoaula dele, tá? Se você for para estúdio, você vai ter um teleprompter. Se você não for para estúdio, você não quiser ler, não tem problema, mas é importante que esse roteiro esteja na tua cabeça para que você não se perca na hora da sua videoaula, tá? E depois você vai dizer o que que você quer que apareça de figura, de animação para cada parte da sua fala, tá? E aí, esse é o modelinho de roteiro aí feito em um Word, tá? Bom, de posse daquele roteiro, eu fui para um estúdio de gravação, tá? E o resultado do roteiro foi isso aí. Então, por exemplo, no meu roteiro eu coloquei lá que eu queria que aparecesse alguns peixes, né? Um tubarão e um peixe. E aí um profissional que pegou esse meu roteiro, né? E complementou a minha gravação do estúdio com esses desenhos, né? Porque o professor, ele, como eu comentei com você, olha, eu detenho o conhecimento para fazer uma videoaula, mas eu não consigo, eu não tenho habilidade com a animação. Então, eu mandei um roteiro para que um profissional especializado pudesse entender aquilo que eu estava pedindo, né? E o roteiro é um esboço de um objeto de aprendizagem do tipo videoaula. Um outro exemplo de um roteiro menos estruturado, e esse foi feito no próprio PowerPoint, tá? Foi para que eu pudesse passar as minhas ideias para um animador. No caso, era um objeto de aprendizagem do tipo animação. Então, é um roteiro também sendo utilizado para um outro tipo, como esboço, para um outro tipo de objeto de aprendizagem. Então eu pensei assim, olha, eu queria que a atendente enviasse uma mensagem, na época era MSN, né? Hoje em dia seria o WhatsApp, para o setor de segurança e avise o que ocorreu na denúncia. E ela pergunta, qual é a denúncia? E a atendente diz, espera aí que eu vou procurar. Então, entrei no PowerPoint e fui colocando as minhas ideias. Passei isso para um profissional, né? E qual que foi o resultado? O resultado do meu roteiro foi esse, esse objeto de aprendizagem, que era uma animação, tá? E aí o profissional, ele pegou aquelas minhas ideias que eu queria passar para ele, né? E adaptou e criou essa secretária atendendo o telefone e por aí, e assim foi o objeto de aprendizagem que pode ser acessado nesse link aí, tá? Bom, um outro tipo de esboço é o storyboard, tá? O que que é o storyboard? Ele pode ser definido como uma história contada através de desenho que segue a mesma lógica cronológica dos acontecimentos, tá? De acordo com as ações dos personagens. Lembra um pouco histórias em quadrinho, tá? E assume três funções na etapa de arquitetura. Ele ajuda os criadores a visualizar a estrutura da animação, né? E discutir a sequência dos planos, dos ângulos, do ritmo, da lógica do objeto de aprendizagem, ajuda a apresentar o roteiro para os responsáveis, né, para aprovação e liberação de verbas, por exemplo, tá? É, esse storyboard, ele não precisa ser produzido por um desenhista profissional. Você pode ser produzido por você, pelo idealizador do objeto de aprendizagem, tá? Bom, então esse é um exemplo de um roteiro feito em papel e caneta, tá? Quem fez esse roteiro foi uma bióloga, tá? Que é a Adriana que fez esse roteiro. Desse roteiro, ela mesma fez um, um objeto de aprendizagem, tá? Do tipo HQ,
e ela fez isso numa ferramenta que não tinha que não exigia uma técnica de uma desenhista, né? E depois, ela fez, inclusive, se eu não me engano, foi no Paintbrush. E depois, futuramente, o objeto virou algo mais profissional, né? Nós conseguimos uma equipe para montar esse objeto de uma forma mais profissional e virou esse objeto que vocês podem ver aí na tela, tá? É bem mais sofisticado, né? Do que o anterior, mas o que é importante, pessoal, vocês saberem, é que por muito tempo o objeto HQ que eu mostrei para vocês, né, que a própria bióloga fez um pente, ele foi utilizado em cursos e ele atingiu o objetivo, né, pedagógico dele, tá? Só que a gente não tinha recurso. Então, a Adriana, ela fez o papel de quê? De conteudista, de desenhista, mesmo não sendo a especialidade dela. Mas ela conseguiu, né? Mas ela passou pelo esboço antes, para depois ela ir fazer o desenho. Como eu disse, é mais fácil você apagar no papel, né? E refazer do que você, depois de ter feito todo o objeto, ter que mudar esse objeto, tá? E aí, depois, com uma equipe especializada, um animador, né? Nós conseguimos fazer esse objeto com recurso, com dinheiro de projeto, conseguimos fazer esse objeto mais sofisticado, tá? Outro tipo de esboço, né, são os protótipos, tá? O protótipo também são conhecidos como wireframes, tá? Ele é um modelo funcional de um objeto de aprendizagem, tá? O modelo funcional significa que ele vai focar nas funcionalidades do objeto de aprendizagem, tá? E deverá conter e se abstrair de outros elementos. Então, ele permite que as partes interessadas, né, no desenvolvimento, que a equipe multidisciplinar, eles façam experiências com esse modelo de objeto de aprendizagem, tá? Que é essa prototipação. Tá? Discutam em cima dele, tá? Então, é um objeto de aprendizado que não está finalizado, tá? Mas pode estar disponibilizado para teste, tá? Porque essa prototipação ela pode ser feita no papel mesmo e os testes podem ser realizados no papel. Como é que é um teste realizado no papel? Você analisar se aquelas funcionalidades elas estão coerentes, elas estão sendo fáceis de serem utilizadas, elas estão sendo bem distribuídas, mas elas podem também ser feitas em ferramentas específicas para prototipação e de muito simples uso, tá? Então, esse aí é um exemplo de um OA que foi feita a funcionalidade dele, a prototipação dele no papel, tá? Aqui um outro exemplo. Então, vocês observem telas com funções, né? Diferente do storyboards, que são histórias, né? Que são desenhos. Aqui, já uma prototipação mais sofisticada, foi feita no PowerPoint, tá? Essa prototipação, ela é daquele objeto de aprendizagem que eu apresentei no início desse vídeo para falar sobre a metodologia Itera, onde tinha o quebra-cabeça montando cada etapa, tá? Aqui uma prototipação feita no Word mesmo, tá? De quê? Do jogo Expedição Antártica. Pegamos uma foto, colocamos, na verdade não fui eu, né? Foi a equipe coordenada pela professora Silvia. Desse protótipo, a gente teve essa missão no jogo educacional, né? No caso, é a Expedição Antártica, tá? Então, mostrando para vocês a evolução de um protótipo para um objeto de aprendizagem, tá? E o protótipo, ele é recomendado para jogos educacionais, para softwares educacionais, tá? Esse é um outro tipo de protótipo que foi feito numa ferramenta especializada para prototipação, tá? Então, isso aqui não é um aplicativo, no caso é um objeto de aprendizagem para celular,
tá? E aí é uma ferramenta que permite você desenhar rapidinho as telinhas que você gostaria do seu objeto de aprendizagem. Chama Pencil essa ferramenta. E você permite, inclusive, navegação de uma tela para outra, né? Que é o que a gente chama de prototipação de alta fidelidade, tá? Então, para objetos, recomendado para objetos de aprendizagem do tipo aplicativo. Aqui um outro exemplo de wireframe feito no PowerPoint. Aqui um exemplo de uma prototipação para um jogo educacional também, tá? Realizado pelo grupo de pesquisa, o Itera. Só que essa prototipação, vocês podem observar que ela é mais sofisticada, tá? Ela foi feita em ferramentas específicas para desenho, tá? E foi feito por um desenhista. Mas eu queria ilustrar com isso que o quê? Que a prototipação pode ser feita por outros profissionais, né? Mas ela serviu para quê? O desenhista chegou para o professor e falou: é isso mesmo que você queria? Foi assim que você pensou? E discutiu-se em cima da prototipação a ideia do jogo, tá? E aí tudo isso foi modificado, algumas coisas foram modificadas, né? Para evitar que essas modificações ocorram depois que o jogo fosse desenvolvido, que o objeto fosse desenvolvido, né? Porque aí o custo do retrabalho de você ter que refazer algo que já está pronto é muito maior. Aquele exemplo da casa que eu dei, né? Se você não prototipar uma casa direito, vai acontecer de você ter que derrubar a parede depois, tá? É a mesma coisa no caso de objetos de aprendizagem. Daí a importância de fazer a prototipação, de fazer o esboço, tá? E é interessante que pode ser feito por você, docente, por você, profissional da educação que não domina, mas também por um desenho. Aqui é o resultado dessa prototipação, o jogo já implementado, tá? Bom, pessoal, algumas ferramentas, né, para você desenvolver esses protótipos. Eu vou colocar uma lista delas numa das atividades, tá? Com links e tudo, mas assim, papel e caneta é uma ferramenta, editor de texto, o Word, o Google Drive, o PowerPoint, tá? O Paintbrush, algumas ferramentas especializadas, como o Canvas, o Pencil, tem uma série delas que podem ajudá-los a fazer a arquitetura do objeto, tá? Então, pessoal, para finalizar a aula, pontos importantes dessa aula. A arquitetura, ela independe da tecnologia, tá? Ela ajuda na criação do seu objeto de aprendizagem. Quando você está lá no contextualização e requisitos, está muito abstrato ainda. Quando chega na arquitetura, você consegue criar mais, né? E consegue concretizar mais as ideias, tá? Pode ser que você mude, inclusive, do que você tinha pensado inicialmente. Daí o processo de ir e vir. Ajuda no entendimento da equipe de TI. Uma coisa é você discutir com uma equipe de TI baseada em texto. A outra coisa é discutir com uma equipe de TI baseada em imagem. Outro ponto, o esboço do objeto de aprendizagem vai variar de acordo com o tipo de objeto de aprendizagem. Então, assistir a aula novamente para entender qual que é o esboço mais adequado para o objeto que você está criando. Tá? Você pode usar mais de um tipo de esboço para o mesmo objeto de aprendizagem. Você pode usar o roteiro e depois o storyboard, por exemplo, isso é muito comum. Tá? E você pode escolher a ferramenta que você desejar para fazer o esboço. O importante é que você faça o esboço que seja que te auxilie na criação e que auxilie a equipe de desenvolvimento a ajudar no desenvolvimento de objeto e que te auxilie também, caso você desenvolva o seu objeto. O esboço vai te ajudar. O esboço de um vídeo vai te ajudar na hora de fazer esse vídeo, fazer a aula desse vídeo, tá? Para você já ir refletindo no seu projeto. Você vai ter 2 semanas para entregar. Quais esboços sua equipe vai fazer? Em quais ferramentas, tá? A decisão é da equipe de produção do objeto de aprendizagem, do grupo, tá? A sua decisão, ela vai ser avaliada, tá? Foi uma boa escolha? Demonstra que o grupo participou? Representa uma boa ideia de objeto de aprendizagem? Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar na aula de hoje,
tá? Boa sorte aí na produção do esboço do objeto de aprendizagem de vocês. Qualquer dúvida com relação a essa aula, com relação às ferramentas, eu estou à disposição. Um grande abraço e até a próxima!